Queridos, o título da nossa mensagem é a verdadeira Páscoa, morte, sepultamento e ressurreição. E o texto que nós vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 2 ao 8, será esse texto que o nosso querido irmão apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. E o texto da mensagem de hoje, o texto da Bíblia diz: são essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Nós estamos nesse período onde se estabelece a comemoração da Páscoa e, evidentemente, para nós cristãos, a Páscoa cristã. E esse texto que nós vamos ler, que nós lemos há pouco e que nós vamos meditar nele, é um texto que vai nos trazer luz o que é essa verdadeira Páscoa. A Páscoa que dá o completo sentido ao cristianismo. A Páscoa que é a verdade do Evangelho. A verdadeira Páscoa que, se ela for um embuste, um engano, então não existe Evangelho, então não existe Páscoa. Então, Cristo foi um projeto de Deus falido nesse mundo. E, queridos, eu gostaria de começar falando sobre algo que não consegue se perpetuar, visto que ele não é sólido, essa coisa ela não é sólida, ela não tem um fundamento consistente. A bem da verdade, ela não é real. E, portanto, essa coisa chama-se engano, mentira. Para que uma coisa possa se perpetuar, se eternizar, ela precisa ser sólida, ela precisa ser absoluta, ela precisa ser real, verdadeira. Portanto, para isso se faz necessário um fundamento, e um fundamento com base na verdade. Absolutamente nada dura, absolutamente nada se sustenta para sempre em bases e fundamentos completamente frágeis, sensíveis, incongruentes, ou seja, coisas que são ilógicas. Fundamentos assim, queridos, são muito superficiais, são rasos, são fundamentos inconsistentes,
São fundamentos contraditórios, eles mesmos se desmentem. São completamente, portanto, duvidosos. Nada se perpetua, nada dura para sempre, nada se eterniza, se sustentando na mentira. Pois a mentira, ela é completamente frágil. Ela é algo vacilante. Há um dito popular que diz que a mentira tem pernas curtas. A mentira, queridos, além de tudo, ela é autodestrutiva. Ela não edifica a vida de ninguém. Porque a mentira, ela mesma, ela própria, ela coopera para a sua efemeridade, ou seja, para o seu tempo rápido. Ela é temporal demais, ela não dura muito tempo. Ela é breve. E por ser breve e efêmera, ou seja, por ela durar só um tempo, ela tem o seu fim. Ela tem um começo, mas ela finaliza. Portanto, tudo que é sustentado na mentira, cedo ou tarde, se destruirá. Diferentemente são as coisas que se fundamentam. Diferentemente são as coisas que se sustentam na verdade. Estas se perpetuam, elas se eternizam, ela tem seu começo e jamais se finda. Uma verdade você repete ela inúmeras vezes, sem medo de vacilar. Já a mentira, não. Você diz uma mentira agora, daqui a pouco você quer repeti-la, não consegue. Porque ela é frágil. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração exatamente sobre o Evangelho. E a intenção de Paulo é nos levar a entender o quanto este Evangelho, ele é sólido, ele é consistente, ele é absoluto. Pois na declaração de Paulo, na declaração do nosso irmão apóstolo, ele nos afirma que a mensagem do Evangelho não é algo humano, não é uma mensagem idealizada por homens, mas é uma mensagem que vem de Deus, ela é originada de Deus. E Paulo, ele vai fazer um resumo, ele sintetiza o Evangelho em fatos, em acontecimentos incontestes, que são incontestáveis. E por que são incontestáveis? Porque são verdadeiros. Ele fala sobre o Evangelho e fala se sustentando em 3 fatos essenciais, primordiais e, repito, verdadeiros. Paulo, ao falar sobre esse Evangelho, aqui ele diz que Jesus Cristo morreu e morreu pelos nossos pecados. Paulo fala também aqui que Jesus foi sepultado. E Paulo também fala que Jesus ressuscitou. E Paulo diz tudo isso, visto que é assim que as Escrituras Sagradas dizem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou o 3º dia, como diz as Escrituras Sagradas, ou seja, como diz a verdade. A verdade. E assim, queridos, eu quero, juntamente com vocês, eu quero daqui em diante falar sobre estas 3 verdades, sendo elas os fundamentos, as colunas que sustentam, que eternizam este Evangelho, o Evangelho que é Jesus, o Evangelho que é Jesus e que é a nossa
única e verdadeira Páscoa, não tem outra. A verdadeira Páscoa é Jesus. A verdadeira Páscoa é um Jesus que veio ao mundo para morrer pelos pecados de todos que nele crer. Veio ao mundo, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esta é a Páscoa. Outra é completo embuste, é um completo engano, é uma grande mentira. E a primeira verdade que nós vamos aqui falar sobre ela é que Jesus Cristo morreu. Paulo diz, versículo 3, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. A morte de Jesus, ela já havia sido estabelecida por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Jesus, queridos, ele haveria de morrer como o pagamento dos nossos pecados. Não foi ninguém que sentenciou Jesus, não. Jesus já estava sentenciado a morrer pelos nossos pecados desde sempre. Já estava escrito na prancheta do coração de Deus. Sim, querido, Jesus, ele viria sofrer tudo quanto sofreu. Ele ia sofrer o seu calvário, as chicotadas, como já foi falado hoje à noite aqui, pela nossa irmã. A coroa de espinhos, a afronta, o desdém, estava tudo já programado, planejado por Deus desde a eternidade. Jesus sofreria o seu calvário, e Jesus iria à cruz, e iria à cruz morrer a morte substitutiva. O que é isso? Ele iria substituir todo pecador, toda pecadora que crê no nome dele. O que era para o pecador, Jesus tomou o seu lugar. O justo iria morrer pelos injustos. O que não tinha pecado algum, o que era imaculado, o que era santo, morreria por nós pecadores. A morte de Jesus, queridos, ela é o centro, ela é o ponto cerne, o ponto principal da mensagem cristã, da mensagem deste evangelho. A morte de Jesus está totalmente relacionada com o pecado. Pois a morte de Jesus teve e tem como propósito pagar esse débito de pecado impagável de todo ser humano que se arrepende, que confessa e se arrepende dos seus pecados e que crê no seu nome. A sua morte de cruz teve como absoluto e pleno propósito de verter o seu sangue. Sim, queridos, o seu sangue. O sangue do Cordeiro Santo. Para que assim, todo pecador, mas somente aqueles que nele crê, que crê no Filho unigênito de Deus, tenha sua conta de pecado paga, liquidada, tenha seu débito de iniquidade e de injustiça debitado em Jesus, e portanto seja ele perdoado e absolvido, de uma vez por todas e para sempre.
Portanto, isto nos leva à compreensão do quanto o pecado ele é terrível. E ao mesmo tempo, quão intenso e excepcional, grandioso, maravilhoso, imensurável é o amor de Deus. A gente fala tanto sobre esse amor de Deus, mas parece que nós não temos sequer um pouco de noção do tamanho desse amor. A gente fala sobre Jesus, foi à cruz para pagar o nosso débito de pecado, mas parece que esse débito é um débitozinho qualquer. Parece que é um débito de um cartão da C&A ou da Riachuelo. Parece que é um débito de uma conta na bodega ou na padaria. Queridos, não é. Nós estamos mensurando o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão por todo o pecador que nele crê, nivelando por baixo, raso demais, rasteiro demais. O negócio é tão sério porque, olha, se há algo que impede uma relação de um ser humano com Deus, este algo é o pecado. Nós precisamos nos lembrar e ter sempre em mente que antes de conhecermos a Cristo, antes de sua graça vir sobre nós, antes dele nos perdoar dos nossos pecados, antes de agora sermos chamados por ele de amigos, nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos separados de Deus. Parece que a primeira apostila entrou aqui e saiu aqui. Parece que ela não foi raciocinada aqui na mente e desceu ao coração. A única coisa que impede que Deus se relacione e tenha comunhão com nós pecadores, o nome disso é pecado. E foi pelos nossos pecados que ele morreu na cruz. A sua santidade revela a plena natureza justa do caráter do Senhor. E a Bíblia fala a todos nós, seres humanos, que porque pecamos, então por isso nós fomos completamente destituídos da sua glória. Nós fomos separados de Deus. Nós vivemos aquém da sua glória, fora do padrão da glória de Deus. O pecado gerou guerra. O pecado gerou inimizade do ser humano com Deus. Meus irmãos, nós nascemos assim, separados de Deus. É o seu netinho, a minha netinha, eles nasceram dessa forma, separados de Deus. Aquém do padrão da glória de Deus. Eles têm uma herança que nós um dia também herdamos. A herança dos nossos primeiros pais. E o pior é que nossos netinhos, nossos filhinhos, as pessoas que nós muito amamos e que não amamos também, que nem sequer conhecemos, digamos assim, elas não podem fazer absolutamente nada a respeito disso, de estarem separadas de Deus. Nada, não há nada que possam fazer. O homem por si só, ele não pode se salvar a si próprio, não podemos.
A primeira apostila do discipulado fala isso. O homem não pode fazer nada a respeito da sua salvação. Implica então dizer que o ser humano ele carece. Ele necessita mais que tudo. Ele necessita mais do que o seu alimento diário. Ele necessita mais do que a sua saúde física. Ele necessita mais do que o trabalho. Ele necessita mais do que o dinheiro. Ele necessita urgentemente de um Salvador. Romanos 3, 23 e 24, que todos nós conhecemos. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outras versões dizem estão destituídos da glória de Deus. Outra versão diz estão separados da glória de Deus. E o versículo 24 diz, mas ele quem? Deus, em sua graça. O que ele faz? Por sua graça, por favor imerecido, por nos amar lealmente, por nos amar tanto, ele nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. É Jesus, queridos, este Salvador que nós tanto precisamos. Só Ele pode nos salvar. Fora dele, de Cristo, não há salvação. Ele próprio diz que é o único caminho que conduz a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, existe uma ponte, existe um abismo entre vocês e Deus. E o abismo, o nome desse abismo é pecado. E ele está dizendo, eu sou a ponte que pode levá-los a Deus. Jesus está dizendo aqui que há entre nós e Deus uma barreira de inimizade. Ele diz, eu sou a dinamite que explode essa barreira. Somente eu. Dessa forma, queridos, Cristo veio ao mundo como nosso substituto. Cristo veio ao mundo como aquele que veio pagar nossa dívida de pecado, que veio nos dar a condição de termos agora a paz com Deus, para acabar com toda inimizade. E sabe como ele fez isso? Quando ele carregou sobre o seu corpo, na cruz do seu doloroso e sofredor Calvário, os nossos pecados. Sobre ele, o Cordeiro Santo, o justo, Deus fez cair as nossas iniquidades e injustiças. Jesus foi ferido e afligido pelos nossos pecados. A culpa que era minha, a culpa que era sua, a culpa que era nossa, o Senhor a imputou para si próprio. Eu sou o culpado, não são eles. A culpa é minha. Quando Jesus, de forma voluntária,
deixou-se, porque foi assim, ele se deixou ser pregado na cruz. Quando ele de forma voluntária se deixou ser pregado na cruz, ali ele satisfez a justiça de Deus. Meus irmãos, Jesus foi e é o Cordeiro Pascual de todo que nele crê. De todo que nele crê. Pela obediente morte de cruz, Jesus justificou o ser humano dos seus pecados. Pela obediente morte de cruz, ele continua a justificar. Porém, repito, e preste bem atenção nisso, somente aqueles que nele crê. Somente ele. Deus amou tanto o mundo, de uma forma tal que entregou o seu Filho unigênito. Mas ele entregou somente para que todo que nele crê, e somente nos que creem, não morram, mas tenham a vida eterna. Não sejam condenados, mas sejam salvos dos seus pecados. Só experimenta do amor de Deus quem crer em Cristo Jesus. Quem não crê está fora desse amor. É uma grande verdade que a morte de Jesus Cristo nos justificou dos nossos pecados, ao tempo que satisfez plenamente a justiça de Deus. Contudo, a morte de Jesus testifica, ela prova, ela evidencia e também proclama o grande, incondicional, misericordioso, maravilhoso e compassivo amor de Deus. É o que a morte dele nos mostra, o quanto ele nos ama. Porque afinal, não foi qualquer coisa, queridos. Foi pelo um fato inconteste. Foi pelo um fato indubitável que não gera dúvida, que ele não poupou o seu próprio Filho para nos remir e salvar da condenação de nossas vidas, e isso devido ao nosso pecado. Jesus morreu pelos pecados de todos que creem em seu nome. Eis aí a gloriosa Páscoa. Eis a gloriosa Páscoa. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se deu por nós. Muitas vezes se felicita, feliz Páscoa. Sabe nem o que está falando, nem o que está desejando. Se felicita muito mais por uma questão de cordialidade. Afinal, é a época da Páscoa como é do Natal. Feliz Natal! Mas dá aquela risadinha, ho, 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 ho. Obscurece o nascimento daquele que veio morrer pelos nossos pecados. A segunda verdade é que Jesus foi sepultado. Paulo diz, ele foi sepultado. Existem muitas afirmações de descrentes e ateus
E até há quem diga que crê e pensa dessa forma também. Eu não sei em que ele crê. Ele diz que crê no Cristo. Mas há afirmações destes tais, na intenção de tornar a morte de Cristo e seu propósito um completo engano, uma mentira. Muitos continuam a afirmar que a morte de Cristo, como eu falei, é um embuste, é um engano, é uma mentira, é uma fantasia, é um conto de fadas. Afirmam que Cristo não morreu na cruz. Há quem diga que Cristo apenas sofreu um desmaio. E quando de fato Jesus sofreu sua morte na cruz. João no capítulo 19, versículo 31 ao 37. O apóstolo João diz assim: era o dia da preparação. E os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte. Que queriam um sábado, que seria, me perdoe, um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados romanos, vale salientar, porém furou o seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassarão. Então, querido, segundo a lei, você vai ver isso lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23. Segundo a lei, não era legal deixar exposto, e quando eu falo legal não é questão de ser bacana ou não, legal de licitude, não era lícito deixar exposto o corpo de uma pessoa morta durante a noite, como também após o pôr do sol do dia da crucificação de Jesus, porque afinal dava-se ali início ao sábado, que seria o sábado onde na lei judaica é um dia dedicado ao descanso, portanto era ilegal trabalhar. E dessa forma havia uma pressa, e essa pressa era urgente, por parte dos líderes religiosos judeus. A pressa em tirar o corpo de Jesus da cruz e então sepultá-lo imediatamente. Os soldados romanos, eles eram muito hábeis nisso, eles eram muito experientes. Porque, afinal de contas, a crucificação de Jesus não era algo que aconteceu, que foi algo ali, foi a primeira crucificação que aconteceu, não. Não é algo inusitado. Uma crucificação ali não tinha sido, era mais uma, entre muitas que tinham acontecido. E então estes soldados já haviam participado de muitas outras crucificações. Sendo assim, eles sabiam muito bem identificar, com bastante precisão, se um homem estava morto ou não. E dado a contestação da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles então declinaram de imediato em não quebrar mais as pernas do Senhor, como fizeram com os outros condenados. Porém, eles perfuraram o peito de Jesus no local da cavidade do tórax, onde está o coração. E assim não pairasse dúvidas alguma, quanto à sua morte. Ao perfurarem o seu tórax, de imediato
verteu ali sangue e água. Temos então aqui uma prova histórica e testemunhal que Jesus morreu sua morte de cruz, salientando ainda que aqueles que testemunharam sua morte eram pessoas completamente imparciais. Nem era do povo de Cristo e nem era do povo judeu. Eram soldados romanos, que não estavam nem aí com essa briga deles dois. Mateus capítulo 27, versículo 54, o texto do Evangelho diz assim: o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, quando o soldado perfurou e então abriu o lado do corpo de Jesus com a lança, dali onde verteu sangue e água, estes que viram testificaram a verdade e reconheceram que de fato Jesus é o Filho de Deus. E assim, tanto o fato de Jesus não ter suas pernas quebradas, como o reconhecimento dos que perfuraram o coração de Jesus, que ele era o Filho de Deus, confirmaram o cumprimento de duas profecias. A primeira é que os ossos de Jesus, nenhum deles seriam quebrados. A exemplo de Êxodo capítulo 12, versículo 46, Números capítulo 9, versículo 12, e Salmos 34, versículo 20. E a segunda profecia é que aqueles que o transpassaram hão de ver Jesus em sua glória, creram no nome de Jesus, creram ali em Jesus Cristo, como vimos em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Portanto, dado a comprovação da morte e de crucificação de Jesus, temos aqui a compreensão que também ele foi sepultado. E não só por isso, mas também por outros fatos. João capítulo 19, versículo 38 ao 40. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. O primeiro dentre outros fatos é que José de Arimateia, que era um judeu ilustre, e ele era membro do Sinédrio judaico. Mas antes disso, ele era discípulo de Jesus. Ele, embora sendo membro do Sinédrio, contudo não concordava com a atitude dos demais membros quanto à condenação de Jesus. Ainda que não tenha assumido ele publicamente a posição de um discípulo de Cristo. E exatamente porque, por temer retaliações, mas foi ele que se dirigiu a Pilatos e reivindicou seu corpo para sepultá-lo. José de Arimateia, como um discípulo secreto,
ao final demonstrou e explicitou seu amor ao seu mestre, quando este encontrava-se completamente ensanguentado e frio. José de Arimateia saiu do guarda-roupa. Como tem muito crente vivendo esses momentos de José de Arimateia, que não sai do guarda-roupa, que não quer contrariar as pessoas que são contrárias à sua fé, e se calam, ficam omissos, não dizem nada, não defendem o Evangelho. Mas ó, querido, quem é do Senhor, um dia mostra que é, de fato. Um dia sai do guarda-roupa e se envergonha da sua omissão. Se for lavado pelo sangue de Jesus, esse um dia se mostra. E mais, para corroborar, para fortalecer a verdade do sepultamento de Jesus, quem é que está junto com José de Arimateia? Está ali Nicodemos. E é Nicodemos agora que entra em cena. E esse Nicodemos é aquele mesmo. É aquele mesmo. Que vai falar com Jesus e vai de noite, na escuridão, para ninguém ver. Para os líderes judeus não verem ele indo lá. E ele vai falar com Jesus cheio de dúvidas sobre o reino de Deus, como entrar no reino dos céus. E cremos que assim como José de Arimateia, queridos, Nicodemos tornou-se um discípulo oculto de Jesus. Quando Jesus ainda era vivo, estes dois homens não tiveram coragem de expressar suas convicções a respeito do Filho de Deus publicamente. Porém, um e outro surgem para prestar a sua última homenagem a Jesus após sua morte. O que os seus discípulos que andaram com Jesus antes da sua crucificação não fizeram esses dois, que antes viviam obscuros, viviam escondidos, viviam calados, em silêncio, acovardados. Agora saem do guarda-roupa. José de Arimateia sepulta o corpo de Jesus em um túmulo novo e de sua propriedade. Já Nicodemos envolve Jesus numa grande porção de ricas especiarias. E então os dois envolvem Jesus em faixas de linho, juntamente com todas as especiarias, para sepultar a Jesus de forma digna e honrosa. Não de qualquer jeito. Aquele Nicodemos, que cheio de dúvidas e muito confuso, busca Jesus no meio da noite, para saber sobre o que fazer para ser salvo. E quando escuta de Jesus a resposta, Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Ele sai de perto de Jesus sem compreender o que Jesus lhe falou. Mas agora não. Agora sem nenhuma confusão na mente. Agora sem nenhuma dúvida. Ele não sai também nas escuras, escondido. Mas agora ele sai no claro da luz do dia. E vai cuidar do corpo de Jesus, o seu Salvador, junto com Arimateia. Confessando um e o outro
de forma convicta e abertamente a fé em Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira, que lava, que perdoa o pecado do mundo. Mas somente daqueles que creem. Não esqueçamos isso. Jesus foi sepultado nesse novo túmulo. Um túmulo cavado numa rocha próxima do Gólgota, conhecido ali como o Monte da Caveira, lugar onde aconteceu a sua crucificação. O sepultamento de Jesus é a evidência de sua morte. Jesus morreu pelos pecados de todo que crer no seu nome. Jesus morreu e foi sepultado. Eis aí a gloriosa Páscoa, que deve ser anunciada por todos nós. Terceira verdade. A terceira verdade é que Jesus ressuscitou. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Paulo diz, e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. O sepultamento de Jesus é a evidência, queridos, é a prova da sua morte. Era preciso e necessário que Jesus morresse para que estabelecesse e se cumprisse o maior milagre de todos, e também que se concretizasse o plano de salvação na vida miserável e desgraçada de todo ser humano. A ressurreição de Jesus, ela é a pedra de esquina, ou seja, ela é o fundamento, ela é a base do cristianismo. É a base principal do Evangelho. Um Evangelho sem um Cristo ressurreto. Um Evangelho de um Cristo que morreu e está morto. É um Evangelho que não vale nada. É um Evangelho fraco. É um Evangelho que não tem poder para absolutamente nada. Queridos, um Cristo que foi vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, e muito menos a nós. O apóstolo Paulo, ele fala de forma enfática sobre este assunto como algo extremamente, superlativo. Uma verdade sublime, uma verdade excelsa. Uma verdade sem igual, uma verdade magna, uma verdade extraordinária, grandiosa, uma verdade magnífica. Paulo diz que assim como a morte de Jesus não foi obra do acaso, não foi um acidente de percurso, não foi algo de um imprevisto, tampouco ainda a ressurreição do nosso Senhor foi alguma surpresa, já estava escrito desde a fundação do mundo. Paulo afirma que Jesus morreu segundo as Escrituras Sagradas. E Paulo afirma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras Sagradas. Avalie que se Jesus finalizasse o seu ministério num túmulo, não teríamos esperança, não teríamos expectativas do amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer. Pode não. Se Jesus não ressuscitou, não pode não. Esqueça.
Esqueça. Se Jesus tivesse sido vencido pela morte, nós não teríamos qualquer esperança na eternidade. Esqueça a vida eterna. Não espere por Ele, porque Ele não vem, Ele está morto. Se você crê em Jesus, se nós cremos em Jesus e não cremos na ressurreição, é um crer num Cristo derrotado. É admitir, queridos, que continuamos nós mortos em nossos pecados e delitos. É nós afirmarmos categoricamente que todo o sacrifício de Jesus na cruz foi vão, foi inútil, não surtiu efeito e não surtirá de jeito algum. Percebamos a importância da nossa fé cristã, dela estar fundamentada na morte e ressurreição de Cristo. Percebamos a importância de nós defendermos a verdadeira Páscoa, e não uma mentirosa Páscoa como essa Páscoa dos coelhos e dos ovos de chocolate. Coma chocolate, tem até dor de barriga de comer, mas não dê ênfase. Você anula o sacrifício do seu Salvador. Você engana seus filhos. E eles vão crescer enganados, como muitos estão por aí. Fazer caça aos ovos com nossos filhos é um culto pagão. Pagão. Que nós realizamos dentro de nossas casas. Mas Jesus ressuscitou, queridos. E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo representa a consumação da sua obra redentora na vida de todo aquele que nele crê. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sela, ela brada, ela grita sua vitória sobre o pecado, sobre o sistema desse mundo, sobre o diabo e sobre a morte. E louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição viabiliza o acesso a Deus. A morte e a ressurreição de Cristo é ela quem constrói a ponte sobre o abismo do pecado que antes nos separava de Deus. Eu hoje pela manhã recebi uma mensagem de um pastor que eu tenho muito carinho por ele. E ele colocou a respeito da Páscoa, o que era a Páscoa, fundamentou inclusive muitos versículos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, em que nós estamos aqui meditando. Falou sobre tudo. Enfatizou a importância da Páscoa, que a Páscoa é o fundamento, é a base do cristianismo. Mas ao final disse, mas nós não podemos ser rabugentos, pois eu sou rabugento. Quem quiser que não seja. Eu sou rabugento,
com tudo aquilo que é contrário e que afronta o santo evangelho de Deus, o evangelho de Deus que é poder para salvar e salvou esse miserável pecador. Não foi coelho e nem foi ovo. Se eu dependesse deles, onde é que eu estaria? No inferno. Sou rabugento. E não estou sendo contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus falou lá, Paulo diz em Gálatas, se alguém chegar aqui com outro evangelho que não seja, ora, se eu trago um evangelho de coelho, de ovo, de Páscoa, eu estou trazendo um evangelho espúrio, sujo, imundo, maldito. Paulo disse, olhe para esse e diga, maldito. Amaldiçoe. É através do Cristo ressurreto que nós temos autoridade, coragem e intrepidez de dizer, sabe quem? A morte. Podemos dizer, se assim cremos, na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos olhar para a morte e dizer, onde está a tua recompensa? Famigerada morte. Deixa eu dizer uma coisa a você, morte. Você não estabelece mais o ponto final da minha vida. Deixa eu dizer a você, morte, você não tem mais a última palavra sobre a minha vida. Porque eu te venci no nome de Jesus Cristo. Você já não é o final da minha vida. Mas você é a porta para a eternidade, para a vida eterna. Por crer nisso, nós podemos falar como Paulo falou, morrer é muito melhor. Viver é Cristo, mas morrer é melhor e muito melhor. A Páscoa tem sido banalizada. E quando eu falo a Páscoa, eu estou falando do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem sido tirada por baixo. E é por isso tanta falta de compromisso. É por isso que ninguém quer morrer para si próprio, para viver para Cristo. É por isso que ninguém quer carregar sua cruz todos os dias. É por isso que ninguém quer se negar a si próprio. É por isso. Porque não entendemos ainda isso. Mas como é possível remidos, salvos não entenderem? Sem a ressurreição, nossa fé é totalmente inútil. É uma fé sem sentido. É uma fé vã. E a nossa pregação sem a ressurreição de Jesus é um besterol. É oca, é vazia, não tem nada dentro dela. É sem propósito. Se nós pregarmos um evangelho onde não existe um Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados de todos aqueles que creem, morreu para o pagamento desses pecados e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Pregaremos o evangelho que não salva. E é por isso tanta gente dentro das igrejas sem serem salvas. Pastor, o senhor está condenando? Eu digo, não. Mas um salvo, ele mostra nesse mundo para que ele veio. Ele luta para morrer para si mesmo e viver para Cristo.
ele chora pelos seus pecados. Ele se prostra diante do Senhor. Muitos são os que não creem na ressurreição. Alguns deles dizem que Cristo não morreu. Como falei há pouco, apenas desmaiou. E sendo colocado posteriormente num local seco, conseguindo depois talvez se recompor. Há outros que afirmam que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. E depois disseminaram e espalharam a mentira que Cristo havia ressuscitado. Diz a história que foi a artimanha do Império Romano. Outros ainda dizem que as mulheres que foram ao túmulo e o viram totalmente vazio, deu-se porque elas erraram o local, erraram o túmulo, foram num túmulo errado. E assim espalharam a informação errada que o túmulo estava vazio. Paulo fala no versículo 20 de 1 Coríntios 15 o seguinte: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. O aguilhão e a recompensa da morte lhe foram tiradas, pois Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre o nosso maior inimigo, meus queridos. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, porquanto cremos que Ele é o unigênito Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para que assim todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Temos que olhar para esse viver para Cristo, para uma fé baseada nesse único fundamento do Evangelho, e entendermos que isso é o principal de tudo. As demais coisas só são demais coisas. O problema é que muita gente está tirando o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição por baixo, nivelando rasteiramente. E por fazer assim, estão vivendo como Paulo alerta aqueles no versículo 19 também de 1 Coríntios 15. Onde diz que aqueles que esperam somente em Cristo, as coisas desse mundo são os mais miseráveis de todos. Paulo está dizendo, eles não entenderam nada. Não entenderam por que Cristo veio. Muitas vezes, por entender dessa forma, pensam que qualquer outra coisa é melhor na sua vida do que a vida eterna. Pensam que qualquer outra coisa é melhor na vida dos filhos do que a vida eterna. Tem algum problema nós queremos que nossos filhos sejam doutores, médicos, juízes, tenham um bom emprego, prosperem seus empreendimentos e sua empresa? Zero, não tem problema nenhum. Agora, o que é que adianta nossos filhos terem tudo isso e irem para o inferno? Eu espero que nesse culto de oração agora da nossa igreja nós oremos mais por salvação. Salvação dos nossos, dos que nós não conhecemos. Porque há pouco conversava com Clara e dizia, minha filha, olhe lá por salvação. Não ore por doença de ninguém. Não que não possa orar, ore, a gente ora. Mas isso não pode ser a ênfase da oração. Que eu posso ser curado de um câncer, aí ir para o inferno. Mas eu posso morrer de um câncer e ir para o céu.
O que é que você prefere? Você prefere ver o seu filho, um médico, um juiz, um engenheiro, mas indo caminhando para o inferno? Ou prefere, antes de mais nada, que ele caminhe, seguindo os passos de Jesus e indo para o céu? A ressurreição de Cristo foi um fato histórico. Foi um fato provado e testemunhado. O apóstolo Paulo afirma que Jesus foi visto após sua ressurreição. E foi visto por muitas pessoas. Foi visto pelos seus discípulos, por Pedro, por Tiago e também pelos 12. No outro instante foi visto por mais de 500 de uma só vez. E destes 500, muitos ainda estavam vivos quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios. Ainda continuava testemunhando: eu vi Cristo ressurreto. Se Paulo estivesse falando invencionices, mentiras, inverdades, com toda certeza seria confrontado, contestado e iria cair no ridículo, porque mentira tem perna curta. Este Tiago, a quem Paulo aqui se refere, é exatamente o meio-irmão de Jesus, que no princípio não acreditou que Jesus fosse o Messias, mas quando viu Jesus ressurreto, acreditou nele e depois passou a ser um líder na igreja de Jerusalém, escrevendo inclusive um dos livros do Novo Testamento que tem o seu nome. A ressurreição, ela é uma prova judicial. É uma prova que pode ser apresentada tanto por evidências em fatos, em acontecimentos e também em testemunhos. Entretanto, as provas da ressurreição de Jesus podem também ser atestadas e provadas por questões de ordem morais, emocionais e existenciais. Ou seja, por experiências de vida. E isso pode ser visto de forma clara e explícita, na vida dos discípulos de Jesus. Aqueles que abandonaram, vê se abandonaram mais. Vê se eles correram depois já com a sela, feito burro ruim. Correram não. Quando Jesus estava lá sofrendo seu martírio, seu calvário, aqueles homens se amedrontaram, se acovardaram, fugiram, abandonaram e negaram. Mas ao verem Jesus ressurreto, aqueles que se trancafiaram nas cadeias do temor e do medo, do terror e do medo, eles foram libertos. E passaram agora, em vez de serem covardes, passaram a ser ousados, corajosos e audaciosos. Lá atrás, quando se acovardaram, foram trancados pelo medo. Mas agora, de forma literal, estavam presos e sem medo algum, louvando e cantando ao Senhor dentro das cadeias, pregando o Evangelho, sendo ameaçados dentro do sinédrio, como Pedro foi. Pare de pregar nesse Jesus ressurreto, ou de outra forma nós iremos acabar com sua vida. Querido companheiro, infelizmente não posso lhe obedecer, que prefiro eu obedecer ao meu Senhor do que ao homem, do que a homens. Suas ameaças não me intimidam. Eu continuarei a pregar o Evangelho. Se vocês querem se afastar de mim, se afastem.
Se vocês querem me ver como um trouxa, que vejam. Se vocês querem me olhar como alienado, que a vejam. Se vocês querem me olhar como um rabugento, que vejam. Se vocês querem me expulsar daqui, que me expulsem. E se nós trouxermos ao tempo de hoje, continuamos a ver provas existenciais. Ali e acolá nós conseguimos enxergar. Homens e mulheres que antes não criam, que antes desdenhavam da pessoa de Jesus, e hoje o servem de forma corajosa e gloriosa, indo a locais que ninguém quer ir, que não abrem mão da sua fé, do seu evangelho. Ele tem como absoluto. Ele não relativiza diante de qualquer cultura, seja ela qual for. Ele abre a mão até de amizades. E muitas vezes até da convivência familiar, se assim for necessário. Mas ele só não abre mão do Senhor, da sua salvação. Ele não abre mão do evangelho de Deus, que é poder para salvar. Ele não abre. Ele tem Deus como prioridade, mas não fica deixando Deus sempre para depois. Jesus morreu pelos pecados. Pecados de todo que crerem no seu nome. Jesus morreu. Jesus foi sepultado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eis aí a gloriosa e verdadeira Páscoa. Não tem outra. É essa. Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou para a glória de Deus. E para o nosso favor, o favor daqueles que creem no seu nome. Ministério de Louvor. Ainda continua a dizer que Jesus não morreu, que seu corpo foi roubado, que os discípulos foram ao túmulo errado. Porém a verdade continua inconteste, continua firme, continua de pé. E toda doutrina ilegítima, espúria, suja, nojenta, que é contra a ressurreição de Cristo, ela é completamente desvanecida, acabada. Ela cai por terra. Ela é posta por terra dia após dia. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você crê? Você crê que Jesus morreu por você? Você crê que Jesus morreu e foi sepultado? Mas é preciso que você também creia que o túmulo onde ele foi sepultado está vazio. Jesus ressuscitou. E então você crê. Não só naquela figurinha que a gente bota nos Instagrams, amanhece o domingo e já está lá. Não estou falando sobre isso.
Eu estou falando se isso é uma verdade na sua vida. Você quer que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo, porque você crê ou não crê, Jesus está vivo. A questão é saber, Ele está vivo no meu e no seu coração. É nisso que tua fé está sustentada, no Cristo ressurreto. Você crê piamente, categoricamente nessas verdades. Porque, querido, só estas verdades, não tem outra, só estas é que sustém o Evangelho, que é poder de Deus para salvar a minha e a tua vida. Somente estas verdades. Veja o quanto elas são importantes para nós virmos e banalizá-las como nada, como só mais uma sexta-feira, como só mais um domingo, como mais só um sábado e um domingo, como só mais uma data marcada no calendário dos homens. É esta Páscoa, queridos, que nos poupou da morte mediante o sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. É essa Páscoa. Se essa Páscoa não for uma verdade na minha vida e nem na sua, nós continuamos, sabe como? Como dantes, mortos em nossos delitos e pecados. Se eu não crer nessa Páscoa, se essa Páscoa não for uma verdade na minha vida, eu sou uma mentira. Meu ministério é uma mentira. A vontade que eu tenho de evangelizar é uma mentira, é uma loucura, é um invencionice, não serve para nada. Para quê? Para que evangelizar? Para falar de um Deus que está morto, um Cristo morto. É perder tempo. Antes, saiamos, comamos e bebamos, festejamos. Queria abrir aqui Filipenses 2. Versículo 2, o versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Versículo 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e
toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Desde ontem que eu escuto esse louvor. E tem muito a ver, uma parte desse louvor com isso. Aliás, no seu todo. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Oh glória! Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh Jesus, tu é lindo. Oh quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh quão maravilhoso é o nome de Jesus.